Olá, seja bem-vindo ao Bora Contar Podcast. Esse é o nosso quarto episódio e eu sou Nayara Mormino Maria Laura. e nós somos o host da edição Brasil. E temos também Renata Guedes como host da edição Itália. E hoje, como em todos os episódios, a gente tem uma história incrível para contar, para aprender muito também, né? Ensinar e aprender, porque o podcast é sobre isso, o Bora Contar é sobre isso, sobre o servir e aprender com histórias. Mas antes de apresentar o nosso convidado que já está aqui na nossa frente, vou falar sobre o nosso patrocinador, que é o Acelerador Fitness, que está expandindo como acelerador de negócios. É empresa especializada em te dar todo o controle da sua. Toda a parte gerencial, comercial, marketing e vendas, financeiro também, no seu controle, de maneira simplificada e organizada. Então sigam aí, @EduardoGuerin. Hoje o nosso convidado é o Charles, engenheiro mecânico que há 8 anos deixou a segurança do CLT para construir a própria história como empresário. À frente de uma empresa de projetos de climatização e ventilação mecânica, ele descobriu que ser empresário vai muito além de um CNPJ. Olhar para as vendas e números. E ele vai contar um pouco mais para a gente. E aí, Charles, bora contar? Bora! Seja bem-vindo. Obrigado. E tenho certeza, como eu falei no início, que a gente tem muito que aprender aqui com essa história. Com certeza. Obrigado pelo convite, Nayara e Laurinha. Maria Laura, né? Laurinha com os íntimos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Importante, não sei a hora que você está assistindo isso, mas eu, além de poder compartilhar minha história aqui, eu também quero aprender com vocês, tá? Então, vamos bater um papo, vamos conversar, vamos falar sobre muita coisa. Vou contar um pouco da minha trajetória que talvez possa inspirar algumas pessoas, né, que estejam querendo ou algumas pessoas que já estão. Eu acho que é uma troca muito boa, né? Com certeza. Com certeza, e é isso que nós queremos. Essa troca. Estamos alinhados. Expectativas alinhadas, então bora lá. Exatamente. Me conta um pouco de quem era o Charles antes da empresa e como foi a sua trajetória até chegar na engenharia mecânica. A minha trajetória antes de chegar na engenharia mecânica, né? Eu trabalhei muito tempo como office boy de um banco, banco público, e eu era terceirizado. E dentro desse ramo, que, né, vou explicar aqui que é a diferença de um office boy para um motoboy. O motoboy usa moto e o office boy vai a pé. E hoje em dia, acho que o office boy foi até extinto, assim, mas na época você tinha que levar documento, levar cheque, pagar conta, essas coisas. E eu percebi que eu tinha uma facilidade, hoje eu vejo, mas na época eu não entendia, mas eu tinha uma facilidade de conversar. Então, no centro da cidade onde eu andava ali, todo mundo me conhecia, eu fazia amizade com o pessoal, e eu era bem quisto ali entre as pessoas do meu meio. E eu percebi que eu precisava ir para um outro ponto. E aí eu fiz a prova do Cefet de técnico mecânica. Subsequente, já tinha o ensino médio. E eu adorei o técnico mecânica. E o técnico mecânica, depois eu descobri que meu pai foi muito tempo, trabalhou na indústria também. Então acho que veio da indigene. E aí eu fiz o técnico mecânica e eu gostei muito de projetos. Tinha uma disciplina lá que era desenho mecânico, que você tinha que desenhar. E eu adorei isso. Eu falei, cara, que legal desenhar, que legal projetar para aquilo que ser construído. E aí, daí eu comecei a partir o caminho natural da engenharia. Quando você faz o técnico, é natural que você vá para um outro nível, Sim. que é o nível de engenheiro. Que no Brasil é diferente de fora, porque a pessoa que se torna técnico, ele é técnico até morrer. E a pessoa, aqui no Brasil é diferente, ele entende que você tem que ser técnico depois de engenheiro. Então eu fui para engenharia mecânica, né? Então foi um caminho natural, sabe? Porque eu comecei a fazer estágio em indústrias e as pessoas das indústrias começaram a me perguntar: você vai fazer engenharia? E aí, como é que é? Você vai fazer engenharia? Você vai fazer no técnico? Então, meu caminho de engenharia ele foi natural, né, dentro do processo. Mas antes de você fazer o técnico, você já tinha alguma facilidade com questão de mecânica? Zero. Sei lá, de carro? Zero. Eu era bom em matemática. Você só sentiu e foi? Ó, eu era bom em matemática.
E eu sempre quis ser engenheiro, mas eu não queria ser engenheiro mecânico. Eu tinha um sonho de ser engenheiro, e eu uni porque eu estava no técnico mecânico. Então eu me tornei engenheiro mecânico. Como que eu me tornei engenheiro? Como que eu quis ser isso? A minha infância foi toda em Contagem. E eu brincava muito na rua. E teve um dia que um tio de um vizinho chegou com a picape lá. Aí aquela meninada subindo em cima da picape, eu também subi. E ele pegou todos os meninos, levou para uma lojinha de bairro de brinquedo e deu um brinquedo pra todo mundo. E aí eu falei com esse amigo, cara, esse seu tio é muito legal, ele tem esse carrão, essa picape, o que seu tio faz? Aí ele tá assim, ô Charles, meu tio é engenheiro. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, ô tio, ser engenheiro? Que é isso? Aí ele me explicou, ele tá assim, você quer ser? Eu falei assim, quero. Por que eu queria ser? Porque eu achei um máximo ele dar brinquedo pros meninos, todo mundo ficou feliz. De onde esse cara tirou dinheiro, recurso pra chegar Chegou assim? com um carro legal, E tal. Aí ele falou assim divertido. comigo, exato. Aí me atraiu, né? Aí tá assim, ele falou assim, eu lembro, você gosta de matemática? Aí eu falei assim, gosto. Aí ele, então você vai ser engenheiro, porque pra você ser engenheiro você tem que gostar de matemática. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Fiquei com isso na cabeça, e aí na hora que o técnico em mecânica chegou na minha vida, eu lembrei disso. Aí eu falei, então vai ser aí, engenharia mecânica. Aí essa história veio ali completinha, né? Eu só uni um ponto que eu tinha esquecido com uma outra oportunidade da minha vida. Mas assim, o meu sonho era, quando eu me tornasse engenheiro, eu entrei na faculdade, em 2013, eu entrei na faculdade com objetivo. Eu quero trabalhar numa grande empresa. Eu quero ser um engenheiro de uma grande empresa, sabe? Eu acho que aí já puxa um gancho para as próximas perguntas, mas o meu objetivo de ser engenheiro era trabalhar em uma grande empresa. Então, já indo para a próxima pergunta, você trabalhou como CLT, né? Você começou Sim. a falar aí um pouquinho. E qual foi o momento que você falou assim, agora eu preciso empreender? E como que foi esse processo de iniciar? Uma pergunta para vocês. Quando eu falo engenheiro mecânico, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Automóvel, carro. E você? Também. Também? Pois é, todo mundo. Peças. Todo mundo. Peças, grandes máquinas, Exatamente. um cara ali fazendo um laudo. Exatamente. Então, quando eu entrei na engenharia, eu ainda não entrei na parte de climatização. E eu estava trabalhando numa empresa onde eu participei de uma obra, e essa obra era um CPD. CPD, para quem não sabe, é uma sala de computadores, onde fica todos os racks, é a infraestrutura dentro de um ambiente. E tinha um cara lá, um mecânico, instalando um equipamento de climatização. Só que não era um equipamento de climatização que a gente está acostumado a ver na nossa casa, era uma coisa absurda. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, cara, que loucura é essa que você tá fazendo? Aí ele tá assim, o Charles, você não entende o Charles. Ele falou assim, isso aqui é uma máquina de climatização. Aí eu falei, cara, que legal. E como é que você aprendeu? Aí ele tá assim, não, esse aqui eu não aprendi não, eu sei instalar. Aí eu olhei e falei assim, cara, deixa eu pesquisar. Eu fui na internet e falei assim, o que é engenheiro de ar-condicionado? E aí apareceu o HVAC, que é o que eu sou hoje. E aí eu falei assim, eu preciso ser engenheiro mecânico para ser engenheiro de HVAC? Aí o Google me levou para uma página, hoje não tem IA, né? Tinha IA, me levou para uma página e falou, engenheiros mecânicos de HVAC, um mercado que ninguém conhece. Aí eu falei, eu quero ser isso aí, porque eu acho que ninguém conhece, então eu vou ter muitas oportunidades em empresas. E aí, querendo ou não, o destino dessa mesma empresa me levou para uma obra em uma empresa que eu fui me tornar funcionário, que é a JAM, J-A-M, JAM Engenharia, que é uma grande empresa de instalação de engenharia de ar-condicionado. Quando eu entrei lá, eu falei assim, eu vou trabalhar nesse lugar. Aí eu já cheguei lá para prestar um serviço e eu cheguei com um currículo no bolso. Eu falei assim, não, eu vou trabalhar nesse lugar. Aí na hora que eu entrei na empresa, eu vi todo mundo fazendo projeto, tá lá climatização, falei, é aqui mesmo que eu vou trabalhar. E eu fui com o currículo no bolso. E qual que era o meu trabalho lá? Eu tinha que fazer um as-built. O que é um as-built, gente? É só... a obra foi construída, eu precisava certificar que tudo foi construído conforme foi projetado. E aí, tinha lá a empresa grande, aberta, e tinha um setor de RH.
Só que o meu as-built não era no RH, era na empresa. Eu falei, velho, eu não vou entrar lá que eu não tenho que ir. Eu tava com o currículo no bolso, eu tava fazendo serviço, eu falei, quer saber, eu vou entrar dentro desse RH. Aí eu cheguei pra moça do RH e falei assim, olha, eu preciso fazer um as-built aqui do RH. Vocês podem retirar um pouquinho e tal, pedir pro pessoal tirar? Não, claro, não sei o quê. Aí todo mundo saiu do RH e eu fiquei sozinho no RH. Aí eu falei, caramba, o que eu tô arrumando, cara? Porque eu tava chamando a atenção. Aí eu fingi que tava fazendo alguma coisa no RH. E aí, na hora que voltaram, aí eu falei com a moça assim, moça, você é a gerente do RH? Aí ela, não sou. Mas eu que sou a pessoa que faz o recrutamento das pessoas que vão entrar. Aí eu pensei assim, você mesmo que. Aí eu tô assim, que legal. Olha, eu quero trabalhar aqui, o que eu faço? Ela tá assim, me manda o seu currículo, porque eu vou te cadastrar na. Aí eu tirei do bolso, me entreguei pra ela. Aí ela riu. Ela tá assim, você já veio? Eu falei, Ela tá assim, primeira oportunidade que tiver, eu vou te chamar. E eu falei, beleza. E aí, passou 1 mês, passou 2, passou 3. Não chamou, eu falei, velho, deu ruim, né? Mas eu tentei. Aí, setembro de 2014, ela me liga. Tudo bom? Bom. Você é um menino que tava aqui uma vez? Eu falei, sou eu. Aí ela tá assim, pois é, apareceu uma vaga aqui como estagiário de projetos, dentro da área de projetos de climatização, você quer? Aí eu falei assim, pensei comigo assim, né? Não, quem que eu tenho que ir? Quero, claro. Vem aqui tal dia, tal hora? Claro, cheguei lá e aí começou. E aí eu Você entrei. estava na mesma empresa que antes, ainda. Exatamente, estava na mesma empresa que antes, aí eu saí dessa empresa e eu fui pra Jan, e eu fui pagar muito menos. E aí eu fui pra Jan e lá eu comecei estágio na Jan Engenharia. E aí eu fui estagiário, desenhista, projetista. Pronto, contei a minha história do HVA, como eu entrei no HVAC. E aí como que eu empreendi? Como que eu resolvi empreender? Eu percebi que dá pra fazer algo a mais, velho. Eu falei assim, eu acho que dá pra fazer um pouquinho a mais. E todo engenheiro, projetista, ele naturalmente faz serviço por fora. Uhum. Então, aos sábados e domingos, ele pega o projeto por fora. Uhum. E eu tava pegando o projeto por fora. Aí, o meu chefe falou assim, ô Xaxá, cara, tem um projeto pra gente fazer, você quer fazer comigo? Eu falei, quero. E a gente foi fazendo. E aí, ele saiu da Jan e falou assim, ô Xaxá, vamos montar uma empresa de projeto? Eu falei, vamos. E aí foi. Aí eu falei assim, olha, eu acho que na Jan, dentro do meu momento, eu não vou conseguir mais ir muito pra cima, porque o mercado na época tava muito ruim. E eu falei assim, não, eu vou ir pro outro lado de empreender. Mas, Nayara, pra mim, eu não sabia que empreender tinha mentalidade, não sei o quê, nota fiscal, não. Pra mim, empreender era você trabalhar pra você mesmo. Que era mais fácil. Que era mais fácil. Vou vender ali, vou o dinheiro vender vai vir pra mim. todo pra mim, eu vou trabalhar menos. Eu vou que Eu tenho resolvo chefe. Cara, olha que coisa boa. Por que eu não pensei nisso antes? Aí eu fui, e aí eu e esse meu hoje não é mais meu sócio, meu sócio, mas é meu amigo, Camilo, e eu e ele abrimos a Delta T. E aí foi essa minha ideia de empreender. Não foi pra poder conquistar, ter gente, não. Foi pra poder trabalhar menos e ganhar mais. Uhum. Muito bom. E é legal no É. que você contou, que a gente vê todos que estão passando aqui, né? Uhum. A gente vê sobre isso. Quando é criança, aí fala, desperta uma curiosidade. E essa pergunta, né? Como que você fez isso? Como que você faz para ganhar esse dinheiro? Uhum. E essa curiosidade, né? Que desperta ali. Eu acho bem bacana e todo mundo tá trazendo um pouquinho disso. Então já vem ali, né? A curiosidade de saber querer mais. Eu tenho um afilhado que ele toda hora ele perguntou sobre a Vale esses dias, o negócio que aconteceu da Vale. Quero saber mais sobre mineração. Então você vê a curiosidade da criança, sabe? E estimulando, sabe? Essa curiosidade. Eu acho bem legal isso. Sim. E essa questão, né? Você já foi na empresa, você já levou o currículo. Já fui Então, mal você já intencionado, né? Sim. Você já intencionou que você ia trabalhar ali. Já, cara. Só que não era no seu momento, né? Era no momento que tinha que acontecer. Exatamente. Mas eu entendia que eu não voltaria ali. Eu falei assim, eu tenho só essa chance. Então eu vou imprimir um currículo e vou. Aí Você tinha quantos anos na época? Foi 2014, eu tava fazendo 23. Então 22 ou 23. Mas na época eu lembro que eu pensei assim, eu não vou voltar ali. Eu não vou voltar ali. Então. É a minha única oportunidade. É a única oportunidade.
Então, provavelmente, se tiver uma oportunidade, não vai ser nesse momento, sabe? E, e aí a questão do empreender, quando eu decidi, né, com o Camilo em abrir a Delta T, eu vim com essa questão de querer, com o pensamento de ganhar mais e trabalhar menos, depois que eu saí e vi que não era assim, que você trabalha mais e ganha menos, mas eu percebi com uma outra coisa, eu tinha total domínio das coisas que eu faria. Então, por exemplo, na empresa, quando você está numa empresa, você precisa fazer o seu serviço e depender de algumas outras coisas. Então, se a empresa tem um comercial ruim, você pode ser mandado embora porque o comercial não está atuando. Se, por exemplo, uma pessoa de um outro setor fez um serviço ruim, você é diretamente influenciado por isso. E uma coisa que lá na Jam eu percebia é que lá as pessoas eram muito boas. Mas eu queria sempre dar pitaco, cara. Uhum. Eu sempre queria dar um pitaco. Eu era o chato. Então, tipo assim, eu falava assim, não, véio, a pessoa ali tá fazendo daquela forma, podia fazer de outro jeito. E aí eu chegava lá e a pessoa não dava abertura. Aí eu tô assim, velho, esse negócio não tá do jeito que eu quero. Sabe? Esse negócio não tá legal, não tá do jeito que eu quero. E aí eu falei, se não tá do jeito que você quer, faça você mesmo. E aí foi na hora que eu e esse meu sócio saímos pra fazer, pra empreender, sabe? E E aí sempre uma visão também além ali, né? sempre visão além. Porque quando você tá desenvolvendo alguma coisa, né? O que eu penso? Quando a gente empreende, a gente transforma a nossa imaginação em dinheiro. Uhum. Ponto. Ah. Então, eu pensei assim, então tá, já que eu tenho tantas boas ideias, então vamos ver se essas boas ideias realmente são boas. Vamos ver se realmente eu sou tão disruptivo, então, como eu acredito que eu sou. Uhum. E aí, quando eu saí, eu lembro até hoje, a primeira segunda-feira minha depois de sair da empresa. Primeira segunda-feira como empreendedor. Foi ruim demais. Eu acordei, tipo, 8h30 da manhã. Aí eu olhei e falei, caramba, irmão. E aí, E né? agora? Porque eu tava acostumada a pessoa chegar e falar assim, ô Charles, ó, toma aqui, ó, faça. Uhum. E faça, e entregue, vai vir um próximo. E aí, na hora da segunda-feira, eu liguei o computador e eu olhei pro computador e falei assim, e aí, o que eu vou fazer? Ninguém me contou isso, né? Ninguém me preparou pra isso. O que eu vou fazer? Aí, meu irmão, aí foi punk. Foi essa hora que eu falei assim, nossa, sabe aquela segunda-feira brava? Sim. Você acorda atrasado, já tá todo mundo. Foi essa. Então aí foi um choque. Foi um choque muito ruim, cara. Muito ruim. Não é nada legal. Que legal você ter a memória desse Sim. dia, né? Foi muito ruim. Porque eu tive a sensação que eu fiz a escolha errada. E você tem até o sentimento, né, daquele dia. Nossa, Não é só a memória, é não, todo não. ali, Quando, né? quando eu lembro desse dia, eu tive. Foi um momento ruim. Porque eu lembro que eu peguei o acerto da empresa. E o acerto da empresa, ele era suficiente para manter em um mês. Uhum. E aí eu peguei esse acerto e gastei em outra coisa. Contando que já viria algo que não estava nem acordado, nem acertado. Eu não tinha cliente. Aí eu falei, não, irmão, comprei tal coisa, eu gastei com aquilo, e eu não sei nem o que eu vou fazer. Sabe? Aí eu falei, nossa, agora o que eu preciso fazer? E aí foi o desafio, que eu precisei começar. Bom que esse meu sócio, ele tinha já os clientes dele, então eu meio que me apoiei a ele nesse início, sabe? E aí veio uma segunda-feira pior, que foi a segunda-feira após eu e ele desfazer na sociedade. Por quê? Porque como ele era meu ex-chefe, eu estava atuando com ele como um funcionário. E ele esperava de mim ao contrário. Ele falava assim sócio. comigo, Xaxá, cara, não tá rodando, velho. Eu tenho os meus clientes, eu tenho as minhas contas para pagar, mas você não tá rodando, tá girando. E eu não consigo manter isso. Então eu prefiro, ao invés da gente perder nossa amizade, eu prefiro seguir meu caminho e você segue o seu. O que você acha? Eu falei, concordo perfeitamente. Eu sou um péssimo sócio. Porque eu não faço girar. E aí a segunda-feira, pior que essa, foi uma segunda-feira que eu tava só com a empresa, nada contra, porque eu acho que pra mim o que o Camilo fez foi, além do Camilo ter me ensinado tudo de projeto, ele me ensinou e me deu um tapinha de luva e falou assim, Xaxá, dá o seu jeito, porque eu não consigo ter desse jeito. Eu preciso de você como sócio, você não tá sendo seu sócio. Então eu vou seguir meu caminho, você segue o seu.
E aí ele tá assim, eu não quero a empresa, você quer? Eu falei, quero. Aí essa segunda-feira foi pior. Porque eu não tinha 0 clientes, eu tinha 0 networking, 0 tudo, 0 dinheiros, inclusive. Sim. Aí eu falei, como que eu vou fazer isso? Aí comecei, né, trilhando o caminho, conhecendo pessoas. E aí essa foi a segunda-feira mais amarga ainda. Foi desesperador, inclusive, sabe? Mas que te levaram pra onde você chegou hoje, Se eu né? não tivesse tido ela, eu acho que, não estaria nem Ia aqui. continuar naquele Sim. ali, né? Entendeu? Eu não teria uma disciplina de me desafiar, igual tenho hoje, que eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu tenho essa Aham. consciência. Sim. Na época eu não tinha essa consciência. Uhum. Então eu fui levado a ter. Sim. Sim. Aí dói, né, velho? Dói Eu muito. acredito que nada acontece por acaso, né? Então Uhum. você precisava passar por aquilo ali pra É. falar, opa, é assim. É assim que eu As tenho que coisas fazer. acontecem assim. Exato. Então, não é sobre o outro, é sempre sobre a gente, né? É. Então, se você não tomar decisão e não Uhum. correr atrás, É. a gente fala pra gente escutar, né? Se você não tomar decisão e partir de você, nunca esperar do outro, Uhum. você vai ficar sempre ali atrás do outro, né? Atrás do outro. Na sombra Dependendo do né? outro. É. Exatamente. Mas é legal também porque onde você resolveu pegar essa situação que foi muito desafiadora Uhum. e alavancar. Muita gente trava, Trave, para. Exato. poderia até voltar pro É. CLT, né? E Não era o seu desejo, né? Eu acredito. teve até uma coisa curiosa que nesse meio tempo, porque desde quando eu saí do CLT até eu estar só com a empresa sem o Camilo, sem a sociedade, foram mais ou menos 8 meses. Então foi ali novembro de 2018 até junho de 2019. E dentro desse ciclo, um amigo meu, ele me ligou. Aí ele falou assim, o povo chama de Xaxá, tá? Ele falou assim, ô Xaxá, cara, apareceu a oportunidade que você queria. Por quê? Desde quando eu entrei no Cefet, eu sempre estive procurando estágios, procurando empresas, e esse amigo meu trabalha na Fiat. E aí você vê, a Fiat, automóveis. E eu, quando entrei no Cefet, eu falei, o que eu quero? Automóveis, antes de conhecer o ar-condicionado. E aí ele tá assim, Xaxá, apareceu a oportunidade que você quer. Eu consigo te indicar aqui para uma vaga de desenhista, cara. E eu vou te falar, a Fiat tá passando por uma estruturação, você vai entrar aqui ganhando bem e para aprender, cara, para criar carreira aqui. Bora? Aí o Farlão, né, que eu falei. Aí eu falo assim, eu falo, Farlão, eu não quero nem escutar, velho. Eu não quero nem escutar essa proposta. Eu falei, muito obrigado, eu te agradeço, mas vem no momento que eu não quero. Porque se eu escutar a proposta, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar pra você pra eu poder ir atrás de você. Então, meu velho, obrigado. Eu vou tentar aqui me esfarelar pro que eu quero. Eu vou precisar agora de um pouquinho de tempo comigo mesmo e tal. Mas muito obrigado, cara. Muito obrigado por estar me dando essa oportunidade, mas eu não quero nem escutar, velho. Aí ele tá assim, ô Xaxá, tamo junto, velho. Eu vou indicar uma outra pessoa que também tá precisando, mas eu te priorizei porque você sempre me pedia. Aí eu falei assim, obrigado, Farlão, mas eu não quero agora. E aí, na hora que eu desliguei o telefone, eu falei, ô meu senhor, o que eu tô arrumando, velho? E aí, foi. Você tava decidido. Tava decidido, cara. Ah. Tava decidido. Acreditar no seu sonho mesmo, né? Do empreender. Ô, Nayara, não era nem um sonho. Eu tava decidido em fazer as coisas, fazer dar certo. Eu não queria nem ter empresa, funcionário. Eu queria só pagar as minhas contas, cara. Entendi. Só isso, Uhum. só isso. E aí... Inicialmente era olhando mesmo financeiro. Total, cara, Uhum. total. Tanto que eu tinha um CNPJ e a vontade que eu tinha era de fechar o CNPJ e fazer tudo por fora. Uhum. E aí veio uma outra pessoa que me ajudou muito, foi o meu contador, o Márcio. O Márcio, eu conversei com ele, aí ele tá assim, o Xaxá, isso que você tá chamando de desafio é muito comum, tá? Muito comum. Então você não acha que você é o meu sofrido. Isso aí que você tá contando pra mim, cara, eu ouço todo dia. Todo dia. Aí ele tá assim, olha, eu vou te falar, eu vejo
muito potencial no que você me contou. Eu topo acreditar na empresa. Você topa acreditar em você? Nossa. Aí eu falei, topo. Aí ele tá assim, então tá. Antes de te falar, antes da gente iniciar, eu vou te contar a minha história. Ele contou a história da Minas Conte, que é a contabilidade que até hoje tá comigo. Aí hoje ele tem lá mais de 7 pessoas, eu acho que tem mais. Ele tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui antigamente era só eu e a minha irmã, que é a sócia dele. Então, pegar ônibus, tal, não sei o que, luta, meu irmão. Vamos? Eu falei, vamos. Aí foi ele que falou assim, calma, você tem essa vontade, você tem essa garra, vamos fazer ela da forma correta. Mantenha a empresa, emita nota, porque vai acontecer, Xaxá, uma coisa, você vai esbarrar em uma pequena, grande oportunidade que você vai precisar de emitir nota. E a primeira grande oportunidade que você não emitir nota, você nunca mais vai fazer isso. Aí você nunca vai sair desse lugar. Vai doer agora. Você vai ter que pagar pagando imposto e não sei o quê, mas faz isso. Aí eu fiz. Começar da maneira correta. Começar da maneira correta, exatamente. Agora conta um pouquinho sobre a Delta T. Uhum. O que você faz e pra quem? A Delta T é uma empresa de projetos de engenharia voltada para a construção civil. Então, o meu público principal são arquitetos e escritórios de arquitetura e construtoras. É muito comum as pessoas, quando eu falar assim, climatização, a primeira coisa que você pensa é o quê? A pergunta pra você, ar-condicionado. Você já pensa no rapaz ali instalando e tal. Sim. Eu não faço isso, ninguém da minha empresa faz. Nós elaboramos os projetos. Então, geralmente, nós somos parceiros de grandes empresas projetistas. Por quê? As empresas projetistas precisam de pessoas especializadas em determinadas coisas. Então, por exemplo, quando você vai construir um prédio comercial, igual esse que a gente está, você precisa de um arquiteto para ele bolar a planta arquitetônica e fazer a coisa acontecer. Depois, o arquiteto pega e passa para o engenheiro especializado em estruturas. Ele também pega e passa para o engenheiro eletricista especializado em elétrica. Isso são engenheiros complementares. Então, a minha empresa é uma empresa de engenharia complementar. Então, o meu público é voltado para grandes construtoras e grandes escritórios de arquitetura. Tá? Então, eu sou empresa 100% projetista. Então, eu sou responsável por elaborar um projeto para que, quando for executado, a climatização funcione da maneira correta. Então, como nós nos portamos como empresas especialistas, a gente faz qualquer tipo de projeto envolvendo climatização. Prédios comerciais, prédios residenciais, hospitais, laboratórios, indústrias. Então, tudo que a pessoa fala assim, nossa, eu tenho aqui essa grande indústria, grande prédio, grande obra, eu preciso de colocar ar-condicionado aqui. Eu preciso de climatizar, eu preciso controlar a temperatura. Aí ele fala assim, eu vou passar para a Delta T. Eu vou trazer o Charles aqui para poder bolar uma solução. Entende? E aí uma coisa que é importante é, você concorda comigo que na hora que o arquiteto bola isso aqui, e aí eu chego lá e falo assim, olha, para o seu laboratório funcionar, você precisa me entregar um espaço para máquina de ar-condicionado maior do que você está prevendo. O estrutural, eu preciso de que aquela viga que você está passando ali, eu preciso que ela passe em outro lugar. E aí que é o grande pulo do gato, que é a comunicação dentro da engenharia. Então, a maior dificuldade dentro da área de projetos não é projetar por si só, é a comunicação entre os engenheiros. Porque, às vezes, eu chego dentro de um projeto que já está todo pronto. Aí eu vou lá e falo assim, ó, isso aqui precisa mudar. E aí, como que eu vou comunicar isso sem ferir o ego das pessoas? Então, a grande sacada que eu tive... Por exemplo, você é consultora de imagem? A pessoa vira e fala assim pra você, Nayara, eu vou contratar você, mas eu vou te falar, viu? Eu me visto muito bem. Aí você olha pra ele e fala assim, só que não, amigo. Eu acho que você pode melhorar. Você pode chegar e falar assim, você não sabe o que você tá falando. Sim. Não, você vai falar assim, olha,
Isso é verdade. Você se preocupa muito com a imagem. Vamos ajustar para que isso se torne algo melhor? Porque se você tivesse realmente ganhando os frutos que você imagina que você está ganhando, você não tiver me procurado. Uhum. Então, essa comunicação é importante. Aí foi o que eu investi em mim, em comunicação. E por quê? Porque os engenheiros, eles têm grande dificuldade em comunicar. Uhum. Chegar numa reunião e falar assim, olha, podemos melhorar muito esse projeto para que a gente gaste menos tempo em execução e que a gente gaste menos em investimento de equipamentos. Quem tá comigo? Bate uma palma? Não, tô brincando, não é assim. mas é isso, a comunicação para quebrar o gelo. Sim. Eu chego para as pessoas e falo, brinca assim, gente, quem tá comigo bate uma palma? Aí o povo ri, eu falo, não, brincadeiras, ó, aqui tá faltando isso. E aí, esse é o meu público. São engenheiros, que são construtoras e escritórios de arquitetura. Uma curiosidade. Uhum. Por que o nome Delta T? Delta T é uma delta é uma letra grega. Uhum. Então tem um alfa, beta, né? E na engenharia, cada letra ela tem um significado. O delta, ele significa a diferença entre um ponto e outro. Então, quando eu falo delta, você já tem que pensar assim, a diferença de um ponto e outro. O T significa temperatura. Então, ΔT é a diferença de uma temperatura e a diferença de uma outra temperatura. Trazendo para o ar-condicionado, para a engenharia HVAC, o ΔT é muito utilizado nos cálculos. Então, a primeira coisa que a gente pergunta em um sistema de climatização de um shopping, por exemplo, é assim, qual é o ΔT desse sistema? Então, o ΔT, ele é isso. É uma vertente muito importante nos cálculos. Então, para a gente da engenharia é muito comum. ΔT. Não. Você mencionou que, durante a nossa conversa, né, dos bastidores, que se preocupa em sentar em mesas decisoras, né, e entender o que o cliente pensa. É. E qual que é a importância e o impacto disso para você, pessoal, né, e para o seu negócio. Qual que é o grande ponto, assim, que é importante quando a gente transforma a nossa imaginação em uma empresa? A gente quer ter maior eficiência operacional e melhores contratos, melhores projetos. E vai chegando um ponto que você vai percebendo que aquilo que você faz se torna muito fácil para você e a pessoa que está comprando de você, ela não sabe fazer, porque senão ela mesma faria. Sim. E aí, quando, comercialmente falando, a gente está no mercado competitivo, mesmo que vocês nunca tenham ouvido falar sobre engenharia HVAC, todos os mercados, no geral, são competitivos, Sim. inclusive a engenharia HVAC. E quando a gente está num mercado muito competitivo, você precisa passar uma diferença entre preço e valor. E quando você passa uma diferença de preço e valor e a pessoa entende, a pessoa compra. Sim. Então, por exemplo, quando você passa um preço de um valor de um serviço e a pessoa entende que você está entregando algo que ela pode ganhar muito mais do que ela está pagando, ela nem titubeia, né? Sim. Igual, por exemplo, se eu falo para você assim, olha, tem uma oportunidade, tem uma mansão lá em Nova Lima, que eles estão vendendo a mansão por 100 mil reais. Você arruma dinheiro de qualquer jeito, porque você sabe que aquela ali é uma mansão que vale 1 milhão. Então, se você vender ela por 500 mil, que é um preço muito abaixo, você vai conseguir dinheiro com aquilo. Então, aquele 100 mil para você é ínfimo. Então, você entende a percepção de valor. O que isso tem a ver com estar junto com as mesas decisoras? Tem a ver o seguinte, quando você está conversando diretamente quem assina o cheque, e você passa para essa pessoa a real percepção, essa pessoa sabe que você é aquilo. Ela sabe que se ela está comprando de você, ela está comprando algo muito maior do que aquilo. E dentro da estrutura de empresas, eu tenho uma dificuldade muito grande em, se eu estou com uma proposta com uma grande construtora, essa proposta ela passa pelo comprador, ela passa pelo supervisor de compras, ela passa pelo diretor, ela passa pelo presidente, até chegar ao dono, por exemplo. Então, até que a minha proposta chegue aqui, ela vai estar sendo passada por crivos de várias pessoas. E o crivo de várias pessoas, na grande maioria das vezes, infelizmente, é preço.
Então, se você está fazendo alguma coisa por preço mais barato, você já é ali qualificado por ser atrativamente mais barato. Sim. Agora, quando você conhece quem decide, fica muito mais fácil. Uhum. Então, para mim, a importância de estar sentado com mesas, sentado nas mesas das pessoas que decidem, é facilidade comercial em fechar grandes negócios e também mentalidade. Então, na hora que você tá ali sentado com um cara que tá acostumado a fazer negócios ao tempo inteiro, você fala assim: Meu Deus, Uhum. nossa, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Esse cara aqui faz dinheiro com tanta facilidade, ele tem aquilo na cabeça dele com tanta coisa, que eu preciso estar perto dessa pessoa. Sim. Essa pessoa tá o tempo todo falando boas ideias pra mim. Toda vez que eu almoço com ela, ela vira e fala assim: Por que você não faz isso? Aí eu vou pra casa pensando naquilo o dia todo. Então, eu comecei a perceber que as mesas diferentes, elas não são só mesas comercialmente atrativas, elas são mesas que são frutíferas em pensamentos, em ideias. Então, eu comecei a entender que mesas que a gente deve se sentar, elas são mesas de alto valor. Então, eu percebi que eu preciso estar nessas mesas. Primeiro, para eu não parar de competir com as pessoas que estão cobrando só por preço e começar a ter mais ganho, né? Enfim, de dinheiro, mas não só ganho de dinheiro, mas ganho de mentalidade. Então eu entendi que essa sentar às mesas não é para eu postar que eu estou com fulano, Sim. com ciclano. Não, Sim. eu quero agir com eles, certo? Então, quando eu comecei a me conectar com outros empresários, eu percebi que é importante a gente estar com pessoas que deram certo e fazem o certo. Sim. É uma coisa que eu sempre falo isso, sabe? Então, para mim foi isso. E o que a gente já falou aqui também, né, com outros convidados, porque a gente acredita Hum. que o ambiente molda. Uhum, uhum, E assim, eu estudo desenvolvimento humano já tem mais de um ano, uhum, e é mais poderoso do que o próprio DNA. uhum. Então, a importância mesmo, né, de estar em locais que você se inspira nas pessoas, que as Uhum. pessoas estão onde você quer chegar, né? Exatamente. Então, a importância de estar nesse ambiente. Exatamente. E sobre percepção aí de questão de preço e percepção de valor. Consultoria de imagem aí, hein, gente? Com Já certeza. puxando o gancho aqui pra mim. Com certeza. E vamos falar agora da Vile Corpus, que é um dos nossos patrocínios. E a Vile Corpus é uma clínica médica voltada para saúde e bem-estar, com profissionais capacitados, atualizados, prontos para te receber e com uma experiência inigualável desde a recepção. E com aquele cappuccino que só Vile Corpus oferece, além de atendimento individualizado e personalizado. E a Vile Corpus, ela tem atendimento médico nas áreas de angiologia, cardiologia, cirurgia plástica, dermatologia e também nutricionista. Siga o Instagram deles aqui, agende sua consulta e Vile Corpus, seja a sua melhor versão. E qual foi o contrato ou projeto que mais te orgulha até hoje? E por quê? Especificamente, teve um projeto que eu tenho, que foi muito difícil, que foi um hospital, foi agora em 2023, 2024 que nós atuamos. Foi um hospital regional de Divinópolis e ele teve um caso curioso. Ele era um projeto desenvolvido em 2011 que estava sendo executado e em 2014 a obra foi paralisada por questões de verba do próprio governo do estado. E aí eles retomaram isso em 2023. E só que quando eles retomaram isso, eles estavam retomando com um projeto desatualizado normativamente e eles precisavam readequar o projeto para a nova norma de hospital, de climatização de hospital. E essa nova norma, ela era muito mais pesada em relação à climatização. Então, era necessário mais equipamentos ou até níveis de filtragem maior. E aí tinha um ponto, eu fui acionado e eu tinha a seguinte premissa:
eu não posso gastar nada a mais. Sim. Então eu precisei adequar o projeto junto com ali o dinheiro que a construtora tinha desde 2014. Nossa. Então eu esbarrei muito com analistas, né? Eu esbarrei muito com burocracia, mas deu certo. A coisa tá rodando, tá funcionando. Eu ajudei a construtora a comprar os equipamentos corretos e eu aprovei tecnicamente, eu e minha equipe, né? Obviamente, eu não fiz nada sozinho, nós aprovamos tecnicamente os equipamentos dessa obra, sabe? Então, toda vez que eu penso nesse hospital em si, eu tenho um pouco de orgulho. Mesmo sabendo que o projeto não foi de fato meu, mas eu fui uma ponte ali boa para desenrolar o macarrão, sabe? Porque Sim. talvez se eu não tivesse ali uma maleabilidade em comunicar com as pessoas, provavelmente até hoje estava travado. Porque ninguém estava querendo dar o braço a torcer. E eu precisei mudar muita coisa ali dentro dos projetos para se tornar a nova norma. E eu precisei que o órgão fiscalizador do Estado, público, aprovasse isso. Então foram horas e horas de reunião, sabe? Domingo, trabalhando, mas deu certo. Sim. Deu muito certo. Então eu me sinto orgulhoso dessa obra. Assim, E sabe? como não ter orgulho dessa obra mesmo? Se tratando de hospital, né? Se tratando de órgão público, então Sim. eu acho que a gente contribui, né? Para as pessoas, né? Então eu fico feliz em pensar nisso. E além de regras bem rígidas, né? O período de quase 10 anos. Para 10 você anos, manter cara. o valor ali que você já tinha acordado também, né? Então assim, a construtora, ela tinha o dinheiro, o recurso do governo do estado, obviamente corrigido pela inflação, mas ele não tinha Uhum. nada mais do que aquilo, sabe? Então, se eu fosse, por exemplo, um engenheiro engessado, eu não teria feito. Mas eu entendi que dava para fazer Sim. desde que eu fizesse uma reengenharia. Uhum. E eu não fui contratado para fazer reengenharia. Eu fui contratado para fazer a modificação. E você fazer uma modificação, ela é muito menos trabalhosa que uma reengenharia. Reengenharia dá muito mais trabalho. E como eu já estava contratado para fazer, eu falei assim, cara, tem que fazer. Então vamos embora, vamos fazer. Então eu me sinto orgulhoso, assim, sabe? Meu e da minha equipe. Legal. E veio uma pergunta aqui agora. Hum. Quais são os valores seus pessoais e da Uhum. sua empresa? Porque a gente esbarra nesses Uhum. momentos, nesses desafios, Uhum. e eu acho que a gente vai muito pelos nossos valores também, né? Aham. Eu acredito que se a gente começar a sair dos nossos valores, a gente só tende a perder e as coisas não funcionam como deveriam funcionar, Uhum. né? A gente começa ou a se sentir mal, a não se sentir pertencente, ou sentir que aquilo não é pra gente, porque a gente está ferindo nossos valores. Eu acredito muito nisso. Eu também. Olha só, agora, né, pegando ali, falei muito sobre o momento, né, que eu me transformei ali e tal, CNPJ, assim, e hoje eu tô com uma equipe, né, eu tenho 5 pessoas comigo. E aí, eu sou a cara da empresa. Eu sou o comercial, eu sou o projetista e a minha equipe tá junto comigo. Então, o principal valor que eu prezo, eu com a minha equipe e eu com os meus clientes, é confiança. Porque uma vez a confiança quebrada, jamais ela é restabelecida. Jamais. Então, muitas vezes, eu me posiciono muito no mercado, querendo mudar o mercado, mas aparecem oportunidades de fazer dinheiro indo contra a minha narrativa. Então, é nesse momento em que eu acho que você deve manter o que você fala. E isso é a parte mais difícil. Então, para quem lidera gente, né, para quem lidera pessoas, igual no meu caso, eu tenho uma equipe que está comigo, como é que eu falo para eles fazerem de um jeito e eu faço de outro? Tem que ter coerência. Tem que ter coerência. Então, por exemplo, a minha equipe é toda home office. Então, hoje tá todo mundo atuando cada um em sua casa, tudo mais. E eu falo com eles a seguinte, olha, eu não me importo a hora que vocês estejam trabalhando. Vocês podem se adequar dentro da realidade de vocês. Entendam que
eu tenho um compromisso com os meus clientes. E eu gostaria que vocês tivessem esse mesmo compromisso comigo, porque eu tenho com os meus clientes. E aí eu falo isso, e aí no belo dia, num sábado à noite, algum projetista meu me manda uma dúvida. E aí eu vou e viro pra ele e falo assim: ô velho, segunda eu te respondo, agora eu tô no final de semana. Aí o valor, meu, se eu cobrei deles que eles podem trabalhar a hora que eles precisam, quiserem, ou se adequam, então tem que ter a mesma a maleabilidade minha também. Sim. Então, é um dos valores. Outro, eu falo muito comercial. Ah, não, porque você tem que fazer um projeto, você não pode entrar sem um projeto e não sei o quê. E aí, aparece uma oportunidade de fazer um dinheiro com um parceiro de instalação sem projeto. Aí. Sabe? Então, aí fica você contra você mesmo. Então, a confiança que eu tenho que ter é eu com os meus clientes, eu com a minha equipe e eu comigo mesmo. Então, para mim, esse valor ele é inegociável. Então, se eu falo com a equipe vai acontecer tal coisa, eu falo assim, olha, aconteceu, toma aqui, é seu, é isso, é dessa forma, eu vou cobrar de você disso, é isso que nós combinamos e tal. Aí, na hora de eu falo em pagamento, toma, é isso que nós combinamos. Se não acontece, olha, não aconteceu por conta disso. Então, a minha palavra, né, digamos, acho que a minha palavra não tem volta. E é difícil, porque as oportunidades aparecem Sim. e a gente fica muito tentado, sabe? Uhum. E é muita tentação mesmo, né? Demais da Então, conta. Demais da conta. ali tem que entrar a firmeza total, É. sem chance de fazer curva. Exatamente. Mas sabe uma coisa que me deixa tranquilo? Porque aparentemente você está perdendo uma oportunidade, Uhum. só que o ganho por você É manter maior. essa oportunidade Sim. é muito maior. Muito mais. Acredito também. Entendeu? Então, quando eu penso nisso, eu faço sem Exato. titubear. Aham. E tem algum erro que você cometeu Uhum. como empresário e que hoje você olha e fala: foi difícil, mas isso aqui me ensinou mais que qualquer mentoria, que curso. Uhum. Olha só, erro como empresário. Eu acho que um erro que eu cometo é quando eu planejo demais e não faço. Foi uma coisa que a gente tá até conversando aqui em off. Sim. Então, é uma coisa que eu procuro hoje errar menos. Uhum. Que eu erro. Sim. Erro do mesmo jeito. Erro. Todo dia eu erro. Eu posso estar humanos, errando né? aqui. Eu posso estar errando alguma coisa que eu estou respondendo aqui. Mas eu preciso entender que eu preciso executar aquilo que eu planejo. Então, o erro que acontece comigo é quando eu planejo muito e eu não faço. É um Sim. erro. Porque eu não estou me permitindo errar. Então, o erro é talvez você não se permitir a errar. Porque a única coisa que te ensina é o erro. Sim. Ninguém aprende com acerto. Uhum. Até porque o acerto não te exige uma Sim. melhora, né? Sim. Então, o erro é quando você não erra, digamos assim. Por sabe? isso ele é necessário, né? Para o nosso Exatamente, crescimento. Laurinha. Sem ele é impossível. Exatamente. Então, o que talvez eu tenha errado lá atrás, no início dessa trajetória pós-CLT, se eu não tivesse tido, né, não teria, ou eu não estaria na posição que eu estou hoje. Hoje eu me sinto muito feliz, sabe? Eu me sinto realizado e eu me sinto com vontade de fazer mais. Que legal. Nossa, você não tem ideia. Então, o erro que eu tenho agora, que eu acho que é um erro que eu ainda cometo, mas eu tento errar menos, é a não execução de alguma coisa. Não ter medo, hora nenhuma, né? E vocês? O que vocês pensam? Qual são erros seus, assim, em relação a isso? Muito. Faço minhas suas palavras. É mesmo? Exatamente. É o que a gente estava falando aqui. A gente, né, eu e Maria Laura, né? E a gente tem aprendido muito sobre isso, né? Assim, cara, eu dou conta de fazer isso. Então eu preciso ir Uhum. e focar. Uhum. Vai errar? Vai. Mas se não tiver erro, a gente tava falando isso É. na hora que a gente saiu aqui, né, mais cedo.
tudo na vida a gente vai ter que passar pelo erro pra gente poder aprender. Sem o erro, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E a gente não pode ter medo do erro. É o que a gente tá falando sobre a gente estar juntas, né? Que tem muitas curas aí, muitas crenças para quebrar, né? Sim. E um medo de do julgamento do outro. E aí, quando a gente vai ver, é sempre sobre a gente, né? O tanto que a gente se julga o tempo todo, né? De não poder errar, sendo que o erro é um mal necessário, né? Vou colocar entre aspas, um mal necessário, né? Que faz a gente se desenvolver. E se a gente não arriscar, a gente não vai saber, né? Não vai saber se deu certo, né? Então, tem a ideia, vamos colocar ali, desenhar e bora. Como bora. aconteceu com Bora Contar. Isso aí. A gente só foi, né? Só Exatamente. foi. Isso mesmo. Tinha ideia, tinha tudo. Vamos fazer acontecer? Vamos fazer acontecer, né? O medo tinha também, Claro. sempre vai ter, e a gente só... O frio na só barriga, ele acontece, né? E Uhum. aí, se não der certo, e se acontecer isso? Mas é só no caminho que a gente vai saber, né? Corretíssimo. E é muito bom, assim, sobre você ter falado, né? Sobre as mesas certas. Acho que todo mundo tem seus medos, tem suas lutas, seus desafios e tudo. Então, estar nas mesas certas, é aí que entra esse momento de aprender. De se desafiar. Não, peraí, eu dou conta. É o que você falou, quando você via aquele empresário, ele tinha fechando um monte de negócio o tempo todo, e você olha e fala, como que o cara dá conta? Como que ele faz isso? E eu já passei por isso, de ver isso. Como que a pessoa dá conta de ter um monte de negócio ao mesmo tempo? E ela erra em alguns? Claro. Mas ela acerta muito. Então, aí de olhar e falar assim... Os acertos assim? compensam os erros, né? Verdade. Exato. Os acertos compensam os Então, erros. tá nessas mesas são, assim, necessárias para que a gente rompa, né, todos esses medos e passe a acreditar na gente também. E aí, você escutar histórias, né? Como a gente tá escutando aqui agora, a gente vê que todo mundo passa. Todo mundo Exatamente. passa. Olha só, eu acredito uma coisa. Tudo na vida é uma questão de como você enxerga as coisas, Sim. certo? Total. Então, muitas das vezes você escutar histórias igual, né, a proposta que vocês têm do podcast, que é o Bora Contar, eu acho que é de um conhecimento, uma ingenuidade muito grande em ajudar, entendeu? Isso. Em ajudar. E aí eu falo para quem tá escutando, né, e tal, não sei o quê. Se você minimamente entende um caminho, e por mais que você conte para as outras pessoas e as pessoas não validam, mas se você acredita, se só você acredita, vai, entendeu? Porque é muito mais fácil você ir só você acreditando do que você ir com as pessoas te empurrando e você não acreditando, porque você não vai. Sim. Então, eu acho que é isso. Então, o que vocês estão fazendo, né? Que é o Bora Contar, certo? Que é o podcast de contar histórias. Ele é um tipo de produto muito legal, porque é um produto em que a pessoa pode se posicionar do seguinte sentido. Deixa eu ver aqui alguma história nessa segunda-feira de manhã ou nesse domingo à noite, que são os horários que as pessoas mais ficam, né? Que é o domingo à noite depois do Faustão, ou do Luciano Huck, ou na segunda de manhã para começar. Deixa eu ver alguma coisa aqui que possa fazer algo. Então, Pra minha semana ser pra melhor, minha semana né? ser melhor, Verdade. pra eu poder entender alguma coisa, Sim. sabe? Pra ver se eu tô fazendo certo. Então, o podcast de vocês, ele tem um potencial muito grande disso. Muito grande. E aí você entende, essa aqui é uma mesa, né? E esse conhecimento, antes de chegar lá, antes de chegar aí em você, ele tá passando aqui. Então, é muito grandioso o nosso aprendizado com vocês, todos que sentarem aqui. É mesmo? Vai ser Legal. assim, muito aprendizado, né, para nós. Então, nós somos o primeiro. Essa mesa aqui faz parte dessa escolha das mesas certas pra gente poder sentar. Exatamente. E é isso mesmo. Sentar nas mesas certas não quer dizer sentar nas mesas das pessoas mais ricas. Sim. Mas sentar nas mesas das pessoas que mais querem fazer as coisas acontecer. Então, pode ser uma mesa no Alphaville, Sim. pode ser uma mesa aqui em BH, Buritis, ou pode ser uma mesa em qualquer boteco de esquina. Sim. Se tá ali com as pessoas que querem fazer, você fala, pô, que legal, é aqui que eu quero estar, entendeu?
Então, concordo com você, lógico. Não é sobre dinheiro, né? Não, É. não é sobre dinheiro. Não é sobre Exatamente, dinheiro. exatamente. Não é sobre dinheiro. Sobre Porque dinheiro não mentalidade. sustenta nada, cara. Não. Se a mentalidade ela não tiver comunicando com o dinheiro ele vai embora, né? Ele vai embora, exato. Ele é uma ferramenta, né? Exato. é uma E ferramenta. você falou tudo aí. O que resume o Bora Contar é sobre servir. Uhum. Nós estamos aqui para servir, para aprender, para ensinar. No final das contas, servir, contribuir Exato. com o outro. E assim, muito obrigado por estar aqui hoje contribuindo com a gente, em primeiro lugar, né? Para depois chegar lá no pessoal, como eu disse antes. Ah, que isso, é um prazer, né? No convite da Laura, eu fiquei muito feliz. E assim, agora eu vou. Vocês ganharam um ouvinte. Porque as histórias que vocês contam. Não, as histórias que as pessoas vêm aqui e contam são histórias inspiradoras, sabe? E eu acho que tá faltando muito isso, né? Verdade. Trazer mais bons exemplos, né? Sim. Dentro de um país, de um mundo tão caótico, daquela questão que o ser humano gosta só de ouvir coisa ruim, né? Uhum. Tem uma pessoa que eu conheço que fala assim, olha, não é por isso que existe o reclame aqui, não existe o elogio aqui, porque a gente gosta de ver tragédia, né? Uhum. Olha esse vídeo aqui, você viu o fulano que fez isso aqui? Então, bom, vamos fazer algo diferente, vamos contar algo, vamos trazer algo bom, vamos trazer um bom exemplo. E eu fico feliz por eu ser um bom exemplo. Eu não, É. e quando eu abri a empresa, a SLT, eu não tinha o objetivo de ser convidado pro podcast, não. Eu tinha o Sim. objetivo de pagar as contas. Então a gente não entende o poder que a gente tem Verdade. só de fazer as coisas acontecerem. E deixa eu abrir um gancho aqui rapidinho. Quando você pensou, né? Uhum. Em algum momento passou pela sua cabeça que um dia você estaria assim, que você contribuiria para alguém que estivesse já com o negócio pronto, rodando, ou alguém que tivesse com vontade de iniciar um negócio? Claro que não, porque eu me via como um mau exemplo. Um mau exemplo no sentido de como não empreender. Como você sair de uma empresa e ter que pedir vaga em outra. Eu me via isso, sabe? Então, sem sombra de dúvidas, eu fico muito feliz fiquei muito feliz com o seu convite e eu acredito sim que eu sou exemplo para muitas pessoas. Muito. E eu quero ouvir exemplos para poder trazer para mim, tá? Porque é o que a gente falou, né? A gente sempre vai aprender. Seja a menor história que for, às vezes a gente já tá, né, um pouco à frente daquela pessoa, mas a gente sempre vai aprender com ela. Não é Nossa. porque a gente já está à frente que a gente não vai aprender, a gente vai aprender. Ah, não, com certeza. Muito bom isso. Você está iniciando uma mentoria no digital com uma sócia para ajudar arquitetos, engenheiros a se tornarem melhores empresários. Como que surgiu essa ideia? O Axis, né, que é essa segunda empresa que eu tô abrindo justamente com a minha cliente, Juliana, que agora é minha sócia, ela veio de uma percepção que eu tive do mercado que o engenheiro e o arquiteto ou qualquer profissional que é muito técnico, ele é péssimo gestor. Eu falo por mim. Então, eu precisei estudar muito o meu posicionamento, a forma como eu precifico meus projetos. Eu precisei me organizar e o meu comercial, que é onde eu atuo de fato dentro da minha empresa. Hoje eu estou muito focado no comercial e eu dou suporte aos meus projetistas na parte técnica. E eu percebi que isso era um gap do mercado. Eu conheço muitos engenheiros, o Nayara e Laurinha, brilhantes tecnicamente, mas eles deixam muito dinheiro na mesa, cara. Sabe? E aí, eles dão espaço para as pessoas que não têm a metade da capacidade deles competir com eles dentro desse mercado. Então, a pessoa que é boa, ela não mostra que ela é boa. E aí a pessoa que é ruim, Uhum. ela se mostra no mesmo nível do muito bom. Uhum. E aí o que acontece? Precificação vai lá embaixo. Que é uma coisa que é muito ruim para qualquer mercado. Direito, medicina, consultoria de empresários, qualquer coisa. E aí eu e a Juliana, como a gente atuou já muitos trabalhos juntos, ela já me indicou várias vezes, eu já indiquei ela me chamou.
Ela assim, Charles, topa fazer isso? Vamos melhorar as coisas? Vamos trazer aqui algo diferente? Eu falei, vamos. E aí nós criamos a Axis. Então a Axis é uma mentoria que está se tornando um hub de engenheiros e arquitetos que tem o objetivo de se organizar melhor, posicionar melhor, precificar melhor e com todos esses três ter o comercial mais apurado. E assim, eu vou te falar uma coisa, que eu já entrei em escritórios de arquitetura grandes, que era meu sonho ser cliente, na hora que eu chegava lá, eu falei, é isso? É isso que a pessoa faz? E ela não faz bem? É isso que e assim, até mesmo ex-funcionários meus, né, ex-colaboradores meus, que já foram para empresas grandes e falaram assim para mim assim, Charles, a Delta T, cara, ela dá um banho na empresa que eu tô hoje de organização. Eu falo, não tem cabimento. Não, não, você tá zoando. Ele, sério, cara. A empresa que eu tô lá hoje, cara, é toda desorganizada. Você ali, home office com os projetos, tá muito mais organizado do que essa X empresa aqui que tá no... Eu falo, não, tem cabimento. Aí a Juliana trouxe a mesma percepção. E aí nós montamos essa estrutura. Então nós estamos iniciando, né? E o nosso foco é, é se nós tornarmos referências, nos tornarmos referência dentro do mercado de projetos. Eu e a Juliana. Nós seremos os maiores influencers de projetos do Brasil. Porque a gente entende que as pessoas, elas deixam dinheiro na mesa e elas deixam as pessoas ruins precificarem para baixo, porque tá todo mundo no mesmo nível. Então vamos abaixar a maré, vamos ver quem que é quem? Aí o nosso mercado vai melhorar. Então a gente tem essa percepção. E nós vamos tornar os maiores influencers de projeto do Brasil dessa forma. E nós trazendo um hub dentro dos projetistas. Sim. E é legal você ver a dor, né? Uhum. Tá vendo essa dor? Uhum. E foi a mesma dor que você teve lá no início, né? Foi mesmo. Foi a mesma dor. Porque a dor que eu tive no início foi... Poxa, eu tô vendo aqui um projeto que chega pra minha empresa executar. A empresa que eu trabalhava lá na Jan, né? Eu falei, nossa, esse projeto é muito ruim, cara. É sério que esses caras cobraram isso pra fazer isso aqui? Eu falei, não. Vamos. Então, eu e o Camilo tivemos essa percepção. E aí, eu e o Juliano tivemos a mesma coisa. Aí, a gente está estruturando... nós já estruturamos, na verdade. A gente já até mentorou um escritório de arquitetura. Duas meninas excelentes. Que elas tiveram a dor do que elas tinham muitas ideias e tinham pouco foco. Tinha, eu vou ter a empresa que vai cuidar disso. Eu falei, não, foca aqui, foca aqui. Aí nós direcionamos ela, tal, não sei o quê. Pegamos o contrato que elas enviaram para o cliente e falamos, não, muda isso, tal coisa. Então, eu e a Juliana, a gente enxergou isso e a gente percebe o oceano azul de possibilidades. Sim. E aí eu falo, batendo aqui, depois daqui uns 5 anos vocês podem me cobrar, mostrar lá. Nós seremos os maiores influenciadores de arquitetura e engenharia de projetos do Brasil. Porque não tem gente que faz o que a gente faz. Não tem. Muito bom. Veremos isso. Veremos, me cobrem. Tem certeza. Não vai Tem ser certeza. preciso cobrar. Não, Veremos sem cobrança. A gente vai ver, sim. E Charles, você é casado, né? Isso. Me fala quais foram os desafios, renúncias, porque a gente precisa fazer, né, em todo momento da nossa vida, principalmente quando a gente vai empreender, e que você precisou enfrentar em relação à família, à vida pessoal, que foram, assim, desafiadores, mas que no final das contas faz todo sentido, né? A gente precisa. Então, é aquela coisa, né? Eu sou um cara totalmente desequilibrado. Por quê? Porque quando a Ana, minha esposa, ela fala assim, nossa, quando você põe um na cabeça, você só fala disso, você fica o dia inteiro falando disso, eu venho falar com você de outra coisa, você só quer falar de BNI, só quer falar de empresa, aí eu tô assim, cara, ela tem razão. E aí eu falo com ela assim, não, mas vai ser por uma coisa boa, que não sei o que, tal. Então eu sou totalmente desequilibrado. Então se você tá falando assim, não, Charles, você vai ser empresário, você vai ser isso, tem que fazer isso, eu vou viver pra isso. Só que aí tem um ponto, né? Então, mas a vida tá passando. E aí, né? Então, ô Nayara, eu lembro que a primeira vez que eu e a Ana viajamos, e a primeira vez que
que nós viajamos e eu já tinha a Delta T, foi muito ruim, cara. Porque os clientes me ligavam e eu estava totalmente focado nos meus trabalhos e projetos onde eu estava. E aí, a Ana falava assim comigo assim, ô Charles, a gente, foi onde que a gente foi? Foi viagem, tipo assim, a gente foi pra praia. E ela tá assim, ô Charles, você não tá aqui, cara. É isso agora, daqui pra frente? Aí eu falei assim, não, velho, tem toda a razão. Aí nós brigamos, né, xingamos um ao outro. Eu com orgulho falei que ela tava errada, mas lá no meu fundo do consciente eu falei assim, ela tem toda a razão, cara. Eu preciso alterar isso. E aí, pegando um gancho pra trazer pra Axis, é uma dor que eu vejo. A galera que mexe com o projeto não tem férias, velho. Mas não é que eles não têm férias, é que porque eles não organizam a casa para tirar dias de folga. Sim. Sabe? Então, hoje hoje eu me acostumei bastante. Então, eu sempre estou com o celular, sempre respondendo, tá? Mas hoje eu consigo, devido à organização da minha empresa e à dedicação da minha equipe, eu tenho muita sorte, eu tenho uma equipe muito boa no que eles fazem. Eu tenho momentos que eu posso responder menos. Então, para mim, no início, na era, foi um desafio. E eu acho que é o principal desafio quando a pessoa sai do CLT. Sim. Que a pessoa fala assim, nossa, eu preciso de férias. Ah, não, agora acabou. Eu não sei o quê. E a pessoa que ela faz o próprio dinheiro, ela não consegue se desprender totalmente. Sim. É mentira. Se você tá ouvindo alguém aí falando que você vai empreender e não sei o que, você vai ganhar mais, trabalhar menos, igual eu tive essa ideia, mentira. Mentira. Não é. Muita mentira. Muita mentira. O que você consegue fazer é se organizar. Sim. E aí é a tal da mentalidade. Sim. O que é bom pra mim que eu precisei fazer comigo mesmo, que eu tive sorte? Eu gosto de trabalhar. O trabalho pra mim não é um peso, não é um fardo. Eu amo o que eu faço. Eu amo ser engenheiro. Eu amo ter uma equipe. Eu amo ter que empreender. Eu amo ter que ter um desespero para poder fechar algo. Eu gosto disso. Então, se você me colocar hoje para ser CLT de uma empresa, eu vou ficar doido, porque eu vou querer mudar, eu vou querer fazer tudo acontecer. Eu tenho energia guardada. Aparentemente, eu sou um cara muito calmo. E eu tenho um controle emocional muito bom, mas dentro de mim, velho, é uma panela de pressão, velho, chiando. Então, então, tipo assim, então pra mim não é um sofrimento, né? Tipo assim, você vai agora pra tal lugar e... Não, gente, minha vida é isso. Tipo assim, é a mesma coisa, por exemplo, quando a pessoa... Eu não sou pai, mas as pessoas falam assim, não, depois que você tem filho, muda. Mas depois de um tempo a pessoa fala, não, faz parte de mim. Não é que eu não quero ter férias do meu filho. Não, eu quero com ele, Sim. entende? Então, no início eu sofri bastante. Eu e a Ana, a gente discutiu muito, e ela corretíssima em todas as posições dela, Sim. e eu precisei me adequar. Sim. Então hoje, quando a gente viaja, ela entende e eu não sofro. Sim. Então as coisas fluem bem, sabe? E você consegue equilibrar mais, né? Pra mim não tem problema. Eu sou desequilibrado. Eu preciso fazer com que quem esteja comigo, Entendi. quem esteja comigo não sofra. Entendi. Porque pra mim não é sofrimento. Sim. Então agora aqui, por exemplo, a gente tá gravando podcast, o meu celular aqui, ele tá no modo não perturbe. Na hora que eu tirar o modo não perturbe, ele vai ficar vibrando uns 2 minutos. E aí chega todas as mensagens. Ai, não sei o quê. Ai, eu não almocei ainda. Eu tenho... Cara, pra mim eu adoro. Bora, vamos responder. Não sei o quê, vou te ligar. Não, tá. Então pra mim já é parte de mim. Que legal. Sacou? Mas eu acho que isso é muito do empresário, do empreendedor, né? A gente vive isso. Quando a gente faz o que gosta, né? A gente vibra, né? A gente gosta dessa agitação. E eu me vi assim, quando você tava falando, eu falei, que legal, não sou só eu. Porque às vezes a gente acha que é só a gente. Não. Mas ficar nessa agitação, gostar. Eu não sei mais viver uma vida tranquila. Pra mim tem que estar sempre ali agitado, eu tenho que estar sempre em movimento. Eu não sei. Eu acho que se eu ficar... Sei lá, o que acontece. Você morre, tipo assim, você se definha. E aí uma coisa importante, que é o seguinte,
eu também entendo que eu preciso dos meus momentos. Sim. Então, por exemplo, não parece, né? Mas eu sou crossfiteiro, adoro crossfit. E aí, deu 5 horas da tarde, cara, óbvio, dentro das condições normais de temperatura e pressão da vida, deu 5 horas, 5 e meia, 6, eu tô lá no box de crossfit. E aí a minha equipe sabe, eu falo pra eles, ó, vai pra academia, vai fazer uma caminhada, larga isso aí, depois você volta. Então, tipo assim, o horário do meu crossfit é sagrado. Os domingos lá que eu corro com a galera que a gente corre na Pampulha 5, 6 da manhã, é sagrado. A hora que eu tô com a Ana, conversando com ela aí, também eu evito. Então, tem intervalos meu que dentro de um dia me dão uma... Mas aí vamos lá, que até é bom esse ponto aqui. Porque você foi, na medida que você foi vivendo esse agito e tudo, você foi entendendo que você precisa ter momentos, ter prioridades. A mesma coisa aconteceu comigo. É mesmo? Né? Porque eu tive um momento, assim, onde eu tive um baque disso, foi quando eu tava num processo, assim, muito forte, intenso de trabalho, o dia que eu escutei minha filha virar pra mim e falar assim, você não almoça mais comigo. Olha só. Porque a minha prioridade era essa. Já que eu estava trabalhando, se eu estava empreendendo, eu tinha que ter essas qualidades que o CLT não me davam. Então, eu tinha essa prioridade de levar na escola, né? Como é que o pessoal fala? Mãe torista, né? Então, eu era a mãe torista, eu tinha essa prioridade de almoçar com ela. Então, eu tinha mais esse contato. Aí, eu entrei numa frequência grande de trabalho e no dia que eu escutei, você não tem mais tempo pra almoçar comigo, aquilo me doeu. E aí, eu tive que refazer minha rota. Sabe que uma coisa que eu escutei uma vez que eu acho que vai ser legal as pessoas escutarem também? Então, ó, se você tá nesse momento que eu, Laura e Nayara estamos, que é loucura, desequilíbrio total, vida louca, hardcore. Se a pessoa... Eu escutei uma coisa que é muito legal, que aí... Na hora que eu preciso, eu lembro disso, eu falo assim, não, é tão importante quanto. Acho que foi Geraldo. Vocês conhecem o Geraldo Rufino? Sim. Eu não tive o prazer de conhecer esse cara ainda. O Geraldo Rufino é um empreendedor que já quebrou várias vezes, coisa e tal. E ele foi um corte de um podcast que ele participou, que ele falou assim, olha, tão importante quanto você... Por exemplo, você falou assim, você nunca almoçou com a sua filha, né? Mas não, eu sempre almoçava. Você almoçava, mas não estava indo. Então quer dizer que dentro desses momentos que você não almoçava, provavelmente você almoçou com uma pessoa que seria um almoço business, não foi? Ou você priorizaria isso. Se, por exemplo, uma pessoa fala assim, ô Laura e Nayara, vamos pegar o bora e vamos fazer uma coisa diferente? Vamos almoçar amanhã pra gente poder conversar sobre isso? Aí vocês duas, bora. Então vocês priorizaram isso. Sim. Vocês priorizaram o network, né? Sim. O Geraldo Rufino falou assim, olha, não adianta nada você priorizar o networking fora de casa, se dentro de casa não tem network. Exatamente. Aí, na hora que ele falou isso, eu ouvi e falei, cacetada. Então, aí, toda vez que eu tenho esse momento, que eu vejo que a Ana tá ali, quando ela chega do trabalho e tal, aí eu lembro dele falando. Aí eu falo assim, não, velho, eu tenho que ser network dentro de casa também. Então, não é sempre, mas eu falo que o horário do CrossFit eu não abro mão, mas eu também, às vezes, eu estou abrindo mão até do CrossFit pra dentro de casa. E a gente vai passar por, às vezes, precisar fazer essa escolha de de almoçar por business e não estar ali em casa. Mas a escolha são momentos esporádicos. A gente não vai fazer essa escolha diariamente. A gente tem que dosar. Exatamente. Mas me doeu foi por isso, porque eu não estava mais dosando isso. Um valor que eu tinha, eu estava me perdendo nesse valor. É mesmo? Aí foi onde doeu. Você também, Nara, teve isso? Não, total, porque o meu valor também, né? Eu vim empreender justamente para ter contato um tempo maior com meu marido e um tempo maior com os futuros filhos que eu vou ter, né? E aí chega um momento que você vai deixando isso. Mas hoje não. Eu tomo café com meu marido, né? Eu almoço quando ele tá em casa, né? Que ele trabalha também alguns momentos home office, não. Eu almoço, eu faço questão de me organizar ali o tempo para almoçar com ele. Então, isso aí são valores para mim. Claro, igual Maria Laura falou, tem hora que a gente vai precisar fazer escolha, né? Fazer esses movimentos. Mas a minha prioridade sempre será ali a minha família. Top. Né? Tenho o meu negócio, amo o que eu faço. E igual a gente estava falando, eu atendi uma cliente domingo. E para mim, super tranquilo. Tudo certo, super tranquilo. Na segunda-feira eu não vou atender, vou olhar mais para minha casa, para minha família, então para mim tá tudo certo. É a mentalidade do CLT, velho. Porque o domingo para ele é inegociável, que não sei o quê, mas ele esquece que talvez ele pega um domingo que ele tá fazendo
nada. Aí ele faz, aí a segunda livro tá lá. Aí ele vai lá e posta, tipo, tô aqui caminhando na Lagoa da Pampulha. Aí vem um cara e fala assim, pô, velho, você tá com a vida ganha. E falou, irmão, você não sabe o trampo que é pra estar correndo aqui esse horário. É isso aí. E é muito bom, é a gente seguir mesmo, os valores, eles têm que estar acima de tudo, né? Porque senão a gente se perde, a gente não vai ter sucesso. Exatamente. Né? E isso é uma coisa que a gente traz dentro da Axis, que a gente chama de OPPC, né? Que é a Organização, Posicionamento, Precificação Comercial. Então não adianta nada você ter tudo isso aqui e você não estar alinhado com o seu objetivo de vida. Sim. Entendeu? Você não se tornar funcionário do seu próprio negócio. Igual a mesma coisa aqui no podcast. Qual que é a ideia das histórias reais, né? De serem compartilhadas? Porque a gente ama isso, a gente ama compartilhar isso. Né? A gente ama estar no meio de mulheres, no meio de pessoas. Então, top. Se isso não fizesse parte da gente também, isso aqui não faria sentido. Com certeza, cara. Você contou um pouquinho aí, né, que você não abre mão do cross, que já é o seu momento, mas a gente quer saber também como que você cuida de você, da sua mente, do espírito. Acha que faz a diferença nos resultados empresariais? Com certeza, né? Eu acho que vai voltar tudo que a gente comentou antes da gente começar a gravar. Sim. Início, meio, fim, mentalidade. Então, tipo assim, eu desde criança, eu sempre participei de catecismo, catequese, ordem molei, hoje é BNI, então, né, também tô lá no DNPC. Então, eu gosto sempre de grupos, sabe? E aí eu comecei a entender que os grupos, eles existem porque todos eles têm um objetivo em comum. E quando a gente traz isso para nós mesmos, existem duas pessoas dentro de você, que é você e o seu subconsciente. Então, se você não está alinhado com o que você quer, você não consegue continuar. Por mais dinheiro que você ganhe e tal, não sei o que, você não vai. É aquela famosa coisa assim, eu sou gerente de banco, mas eu não quero mais ser gerente de banco, eu quero empreender. Aí, é um motivo é esse, porque você não está seguindo aquilo que você acredita. E aí, eu gosto muito eu comecei a gostar mais depois da pandemia. Até a pandemia eu li um livro na minha vida. E aí hoje eu já li vários. E eu gosto muito desses livros de autoajuda, sabe, Laurinha? Eu gosto muito desses livros de neurociência, dos livros explicando sobre a consciência de alguma coisa, o acreditar. Então, eu busco sempre estar cuidando de mim, da minha mente. O meu espírito, apesar de não ser um cara que frequento igrejas com regularidade, eu sou um cara muito religioso. Então eu tenho meu momento de reza, eu tenho meu momento de acreditar. Eu percebi que todos os livros que eu estava lendo sobre neurociência, eu estava até comentando com uma amiga minha do CrossFit, que todos os livros que eu estava lendo sobre neurociência, todos eles direcionam pra Bíblia. Eu tô assim, cacetada, velho, não tem como, né? Todo mundo ali e tal. E aí a fé de cada um, se o cara acredita em alguma coisa, ou se não acredita em nada, tá tudo certo. Mas pra mim faz muito sentido, né? E a alimentação preocupa, né? A única coisa que eu não faço bem, que eu preciso melhorar, é o meu sono. Eu costumo ir muito tarde dormir e acordar muito cedo. E aí, eu até postei esses dias que eu tive uma noite de 10 horas de sono. E eu acordei assim, malucão. Eu falei, cara, eu preciso dormir mais. Então, é uma coisa que uma coisa que eu entendo que eu preciso melhorar, que são as minhas noites de sono, sabe? Mas eu busco ter esse momento. Gosto muito de jogar videogame, gosto muito de assistir alguns animes, sabe? Então, fazer coisa de menino, assim, sabe? De coisa assim, do Charles lá de 14, 13 anos, eu gosto de estar fazendo de vez em quando. Que é uma coisa que me lembra, fala, não, velho, aqui, ó, a essência sua tá aqui, ó, não esquece, não. Você agora é só empresário, você é engenheiro, você quer ser mal do Brasil, mas e esse cara aqui que tinha o sonho de ter um videogame? Você tem, então por que você não joga? Então, tipo assim, sabe? Então, eu sempre busco isso meu. Então, tenho esse momento meu ainda. Deixa eu só puxar um ganchinho, deixa eu aproveitar. Porque aí isso você acha que tem muito sentido, né, para o sucesso empresarial. Mas como que veio, assim, essa mudança? Você sempre teve esse hábito? Você sempre comeu bem? Você sempre gostou de atividade física? Sempre foi assim? Ô, Laurinha, dentro das minhas possibilidades, sim.
acaba que a rotina do dia a dia de faculdade, ela é uma rotina muito insalubre, né? Que eu sempre trabalhei e estudei. Uhum. Então, eu sempre trabalhei o dia todo e estudava a noite toda. Eu chegava em casa, era pra dormir, tomar banho e dormir, aí eu acordava, tomava banho e ia embora. Isso foi uns 14 anos fazendo isso. E isso é insalubre, cara. Mas quando você é novo, tá tudo certo. Uhum. E depois de um tempo, eu tive essa consciência, foi uma das coisas que foi um dos objetivos de empreender. Foi tipo assim, olha, eu larguei a faculdade, agora eu vou fazer minhas coisas e eu quero tentar dedicar o meu tempo. Então, assim que eu abri a empresa, eu entrei no CrossFit. Não com a dedicação igual eu tenho hoje, né? Mas eu sempre preocupei, cara. Eu tava pensando nisso, eu sempre preocupei, sempre gostei de correr, sempre gostei de fazer caminhada. Meu pai, ele é hipertenso, e desde criança, desde muito, né, criança, eu sempre via ele fazendo caminhada. E meu pai andava muito, muito, ele andava, tipo assim, quilômetros, e eu sempre gostava de estar com ele. E ele até falava, não, Charles, você não tem que ir comigo não, porque você é criança, você não é bom ficar andando. Eu, pai, deixa eu andar, eu quero. Então, eu sempre gostei disso, sabe, Laurinha? A diferença é que eu não tive oportunidade e tempo. Agora, tão pouco, mas assim, mas eu priorizo. Você prioriza. Eu vejo que isso é importante pra mim, sabe? Então, por exemplo, o CrossFit fica da minha casa, e eu tô home office, ele fica ali uma distância que dá pra ir de carro. Mas aí eu falo assim, não, eu prefiro ir a pé, Uhum. sabe? Uhum. Então, por quê? Minha mente, Sim. sabe? Aí a galera que tá indo pro CrossFit vai passando de carro, me fala assim, ô Charles, vamos terminar? Não, eu preciso ir a pé. Uhum. É uma coisa minha lá de criança, lembrando que a caminhada me faz bem. Aí o cara fala assim, ô Charles, mas pô, velho, você já vai entrar no CrossFit, já vai se esbudegar aqui no CrossFit, e ainda você quer ir a pé? Eu falo, velho. Porque aí não é corpo, é mente, minha mente. Verdade. Então sempre preocupei com isso, Laurinha. Não tinha tempo. Mas agora quando eu consigo conciliar, eu preocupo. Porque eu acho isso muito importante pra mim, Uhum. pro eu. E aí isso é importante pra mim, pro eu, pro Charles que quer, né, ser o maior do Brasil. Então é bom também. Tá? Vai ser ótimo, né? Vai ser ótimo, exatamente. E além do mais, assim, além de ser ótimo para você, vai ser aí mais um resultado que você vai trazer de exemplo para as exemplo, pessoas, né? Que não só ali na sua empresa tá crescendo, mas como você também, Uhum. né? E a sua empresa, para ela crescer, precisa que você cresça. É né? por isso que eu tive que me organizar, porque a gente tem as mesmas 24 horas. Por que aquele fulano faz esse tanto de coisa e eu não faço? Uhum. Sim. Sabe? E aí eu me policio aqui, sabe? Sim. Eu me policio tal coisa. Então, é uma coisa que até a Ana fala muito. Nossa, quando você pega o celular, acabou. Aí eu falo, não, tô trabalhando, não é isso. Ela, não, mas aquele dia lá que nós chegamos da casa do fulano, você ficou mexendo no celular, passou 20 minutos, você não tomou banho, você não fez janta e não sei o que. Eu falei, então você tem razão. Então, é tempo, velho, gestão de tempo. Aí é isso que eu e a Juliana quer trazer da Axis. Como é que é a taxa de gestão de tempo? E... Pô, velho, imagina, você já tem uma empresa, é difícil pra caramba, você abrir uma segunda, Sim. que BO que você tá arrumando pra você, hein, Nayara? Então, tipo assim, então por quê? Porque dá, velho. A gente tem uma gestão de tempo, eu tenho uma equipe que tá fazendo os projetos por mim, eu tenho uma equipe que tá prospectando por mim, sob minha supervisão. Os resultados, todos deles são culpa minha. Uhum. Então, você tem que ter essa responsabilidade, sabe? Senso de responsabilidade. Então, acho que é isso. Eu acho que a gestão do tempo é um dos maiores desafios. Desafios. Não é? Ainda mais que hoje a Pra gente todo tá... mundo. é muito fácil se perder, cara, Não, se você distrair. pegou aqui, Total, você a perde 30 distração minutos o tempo aqui todo. fácil. Bacana, Distração você tá o tempo todo. doido. E aí, 30 minutos, quando a gente para pra pensar, 30 minutos dava pra fazer Você podia muita ter feito coisa. Muita coisa, exatamente, velho. Só que, infelizmente, o dedinho... Não, ó, e tal. Tudo muito fácil hoje, né? A distração, então. Tem como, podia ter alguma coisinha, né, pra colocar, dar um choquinho, né? Na É, hora que passa assim, opa, O peraí. aplicativo tem Deixa eu lá, voltar. tipo assim, a gestão do tempo, já É. viu? Mas quem Já. olha aquilo? Não, o cara falar, que saco. É, A gente para. Eu arrasta mesma, fácil quantas ali. vezes na hora que aparece eu passo? verdade. Não. E Charles, você falou de uma coisa que eu acho bem legal, acredito. Eu converso com minha criança todos os dias. Eu leio muito também, não lia antes. Uhum, Lia um livro a cada 10 anos, uhum. né? Sou muito velha. Bem isso. E aí eu comecei a ler mais e ler muito sobre isso, sobre consciência, sobre mentalidade. Uhum. E hoje, todos os dias de manhã, eu converso com minha criança. É mesmo. Pra tranquilizar ela, pra falar, né? Porque, igual você falou, ela é a nossa essência. Como é que você Então, conversa com a sua criança?
Todos os dias eu faço uma mentalização ali, Uhum. faço uma meditação e Uhum. eu me visualizo Conversando quando com você, criança. Eu É. converso comigo. Que E legal. tem várias fases. Então tem dia que eu estou ali e aí eu sinto alguma coisa, não, eu vou conversar com minha criança. E na hora que eu fecho os olhos e intenciono entrar na casa da minha mãe, eu já sei com qual que eu vou conversar. Ou com a pequenininha, ou uma que tem já uns 6 anos, ou com a minha adolescente. Que legal, cara. Nunca fiz E exercício. é isso. E ela traz muito a nossa resposta, porque o que eu aprendi é que ela é a nossa essência. Uhum. Então, às vezes, você tá buscando tanta resposta, tanta coisa, você vai lá e ela fala. Lembrando "É disso, o momento que a gente tá gravando isso aqui é pós-Copa do Mundo. Vocês viram o vídeo de IA que estão fazendo do Neymar? É bem parecido, né? Sim, Que o Neymar total. conversando com ele, perguntando É. que legal, cara. Verdade. E eu né? faço isso todos os dias. É. E a gente precisa alimentar. Alguns momentos a gente precisa E a sua alimentar criança te nossa ajuda? criança. Me ajuda. É mesmo? Tem hora que ela tá lá assustada, eu falo, agora é comigo, eu que tenho que resolver, eu que tenho que proteger. Que nível de consciência alta, hein, Nayara? Caramba! De um ano pra cá. De um ano A pra cá? gente começou a olhar pra Que isso. legal, cara. Então, você estava falando, né, de todos os autores aí, de Uhum. desenvolvimento humano, de mente humana, de acreditar, de sentir. Uhum. Então, eu tenho feito muito isso e Deus fala comigo muito na mentalidade. Ou na mentalidade, na meditação, né? Meditação. Olha que legal. Então, ele trouxe para mim que um momento eu tinha que falar para as pessoas. Então, estou aqui falando. Exatamente. Foi um desafio, está sendo uma cura muito grande, mas eu estou me encontrando Uhum. nesse lugar, sabe? Que legal. E aí você falou que gosta de escutar as músicas de anime, que anima ali sua criança, e é muito importante. É a gente fazer verdade. isso. Então, por isso que eu gosto de escutar. Porque alimenta a sua criança. Então, Nunca tinha eu pensado gosto de nisso. alimentar minha criança muito com dança. Minha criança queria ser a professora de dança. Uhum. E aí, toda vez que eu preciso muito voltar para o meu centro, Uhum. eu coloco música, eu vou dançar. Porque assim, eu crio coreografia na minha cabeça o tempo todo, para qualquer tipo de Nossa, música. Que legal. Verdade. E aí você falou sobre isso e a pergunta, a próxima pergunta é sobre essa, né? Uhum. É sobre isso. Uhum. O que você falaria pro Charles criança hoje? Caramba, irmão. Agora você. Vamos lá. O que eu falaria pro Charles criança, né? Eu quando era criança, eu queria ter um videogame que eu pudesse jogar a hora que eu quiser. Então, o que eu falaria pra ele é o seguinte, falar, ó, você tem o seu videogame, a gente vai jogar a hora que a gente quiser dentro dos nossos intervalos de tempo. Agora, se eu pudesse chegar, tipo assim, lá em 2004, e encontrar com ele, né, que nem esse vídeo que nós comentamos, Você pode chegar. posso chegar, verdade, eu posso chegar. Eu vou chegar pra ele e falar assim, ô meu chegado, ó, você é um cara muito inteligente, você é um cara muito esforçado, você tem vergonha da sua dedicação, porque eu tinha vergonha, eu era muito CDF, sabe? E aí eu tinha vergonha de ser CDF porque eu era Ser julgado. zoado, né? Uhum. E aí, não que, né, que poderia ser zoado, mas enfim, eu até acho que a zoeira me moldou, mas eu falei assim, ó, continua sendo esse cara aí que você vai ter bons frutos se você continuar o que você tá fazendo. E deixa as pessoas falarem. Não tem problema, não. Sabe por quê? As pessoas que te admiram e te espelham em você, elas não te falam. Somente as pessoas que Sim. te zoam que falam. Tá. Aí você acha que tem mais gente indo contra do que a favor. Só que ao contrário. As pessoas que estão a favor, é o famoso lá. Não existe o elogio aqui, só o reclame aqui. Então você acha que Sim. minha empresa tá uma bosta. Mas na verdade tem muito mais coisa boa acontecendo do que coisa ruim que você já fez. Então, foca no que você acredita. Se você acha que você vai ser um engenheiro de uma grande empresa, vá atrás. Você vai ver que pelo fluxo natural da vida vai te levar para uma outra coisa. E aí, se essa outra coisa que você for, se você acreditar que vai dar certo, vai. Pode ir. Pode ir que você vai ver que coisas boas vão esperar por você. E você vai ver o quanto de gente que você vai ajudar. Sabe? Uhum. Então, eu falaria isso pra ele. Tem uma coisa que aconteceu comigo, que eu acho que pra mim, assim, é muito mais do que dinheiro. Eu criei várias amizades, assim, ao longo da minha vida, tanto a vida pessoal e profissional. Mas tem um em específico, que é profissional, que foi meu primeiro estagiário.
ele se tornou um amigo meu. Eu não converso com ele diariamente, mas toda vez que ele me manda mensagem e eu mando mensagem para ele, eu tenho a sensação que eu conversei com ele todos os dias. E aí ele me convidou para participar da colação de grau dele. E aí ele convidou a família dele e eu. E aí, na hora que eu recebi o convite, eu já fiquei muito feliz. Provavelmente ele vai ver isso aqui, né? E eu falei com ele que eu fiquei muito feliz mesmo. E aí na hora que eu encontrei com o pai dele, que estava lá, o pai dele veio me cumprimentar. Eu fui lá cumprimentar o pai e a mãe, que eu não conhecia, e a irmã mais nova. E aí eu fui cumprimentar, falei, parabéns, ele é muito bom e coisa e tal, dá uma carreira brilhante para frente. Aí o pai dele foi e me falou assim, ô Charles, eu não te conhecia não, cara, mas muito obrigado. Eu falei, não, tamo junto e tal. Não, ele fez por onde e tal. Aí ele me parou e falou assim, não, você não tem ideia que eu tô falando, porque você não é pai. Mas eu como pai, eu estou te agradecendo. Muito obrigado. Nossa, que lindo. Aí, velho, aí eu, Uhum. opa, peraí. Aí eu voltei pra casa, aí eu até falei com a Ana, eu falei, Ana, é, é, é isso aí que eu queria, entendeu? Tipo assim, não cobrar a gratidão das pessoas, Sim. mas na hora que ele me falou aquilo, cara, poxa, Saber que você foi, contribuiu foi mesmo. eu poderia ir pro saco, eu poderia Uhum. morrer, mas só do fato de eu ter feito a diferença pra ele, pra mim eu já cumpri, sabe? Cumpri o objetivo, a empresa cumpriu o objetivo e tá tudo certo. A gente não tem ideia do quanto a gente é inspiração, né? Cara, a gente E a não gente tem às vezes ideia acha que a disso. nossa história às vezes é pequena, né? Não consumi tantas coisas, mas o que você passou, você já inspira muita gente. É legal isso. E Uhum. vocês duas, tá? Podem ter certeza. Talvez ninguém nunca chegou pra você e fala, nunca chegaram pra você e falaram isso, mas pode ter certeza, as pessoas inspiram em você. Com bora agora, bora contar também, Sim. sabe? Então ali vai ter, talvez ali, a gente fala assim, nossa, meu podcast tem 1000 visualizações, é muito pouco. 1000 é muita coisa. Uhum. E aí talvez 10 A gente pessoas perdeu isso, né? Tipo, perdeu. agora. Ah, ah, é, 1000? Que isso? ah, Eu não deve- tenho 1000. aqui a pessoa é influência em 10 mil seguidores, acho que é influência. É, Mano, você sabe como que é 10 mil pessoas Eu de não uma sei, sala? gente. É gente demais. Então, se você mudar a vida de uma dessas 1000, Nossa, já. já valeu a sim. pena. Já, Já com valeu o certeza. esforço. É o que tá daqui pra frente, Com entendeu? certeza. Não é sobre número, né? É sobre pessoas serem tocadas e transformadas através da nossa vida, né? É isso aí. É o que eu também acredito. Muito bom. Então, nós vamos falar agora da nossa patrocinadora, que é a Lorena Macedo, que ela é referência em peças elegantes, sofisticadas, além de um design exclusivo, acabamento impecável e alta durabilidade. E o melhor, as peças têm um preço acessível, podendo usar aí no seu dia a dia, né? Eu e Maria Laura, que ó, já estamos com as peças maravilhosas Fazem parte dela. do nosso dia a dia. Somos clientes e em todos os episódios estaremos aqui utilizando as peças. São peças lindíssimas. E se você gostou, já começa a seguir, @Lorena Macedo, tá aparecendo aí para você. E ela tem, o melhor de tudo, é que ela tem revendedoras em todo o Brasil. Então já segue ela lá, já procura perto de você. E um detalhe, tem revendedora também fora do país, Verdade. né? Tava esquecendo Não desse está pequeno só no detalhe. Brasil. Então já sigam ela lá. Charles, chegou o momento do bate-bola. Bora? Bora. Então vamos lá. Sua maior inspiração. Meus pais. Um versículo ou uma frase que é seu guia de vida. Sem dor, sem ganho. Família em uma palavra. Essencial. Um valor inegociável. Você já falou, né? Confiança. Confiança negociável. Seu maior orgulho. Meu maior orgulho é impactar a vida das pessoas de forma positiva. Eu tenho muito orgulho disso. Empreender é Desafio. Um sonho. Sonho. Eu quero conhecer o Japão. também tenho vontade. Também. Pela cultura, É. eu sou apaixonada
por conhecer culturas, né? Eu Aham. acho que enriquece muita gente. Aham. E a cultura japonesa, assim. Cara, eu tenho essa coisa de criar. Ô, chachá De criança lá, criança. né? Vai lá conversar Anime, com. não. Vou lá trocar ideia. Fala, por que que você não foi ainda? Eu Tá falo isso perdendo comigo. tempo. A gente que não sabe, né? Já é dito aí que as nossas as respostas para tudo estão dentro da gente. E a criança é uma delas, tá? Que traz a nossa resposta. Verdade. Para encerrar, qual legado você espera deixar como pessoa e empresário? Eu quero deixar um recado assim, muitas das vezes para as pessoas que não acreditam nelas mesmas, sabe? Que eu acho que é, voltando a falar, você talvez esteja esperando a aprovação de alguém para poder fazer as coisas que você quer e deseja. Você não vai ter. Você não vai ter. Por dois motivos. Primeiro, porque ninguém é obrigado a concordar com você. E segundo, se você tiver, a pessoa não vai falar com você. Então, porque a gente comentou, né? Ela é mais fácil ela chegar e falar assim, te criticar, Uhum. do que ela chegar e te elogiar. Então, se você acredita naquilo que você quer fazer, se você acredita naquilo que você deseja passar para as pessoas, planeje minimamente. Se você enxerga um horizonte, vai e faça. Eu acho que é isso. Acho que é esse que eu tenho para passar para as pessoas. Só fazer. Fazer que, no momento que você está executando, você energeticamente traz mais pessoas com você, sabe? Então, não espere chegar tudo pronto para fazer, que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Exemplos dos grandes empresários, os bilionários do Brasil. E eu não estou falando de bilionário de dinheiro, não. Eu estou falando bilionário em realização. Você já viu as pessoas realmente felizes? É isso que importa. Esse é o bilionário. É as pessoas realmente felizes. Então, se você é feliz fazendo o que gosta, você não tem que provar nada pra ninguém, velho. Então, você não precisa dar aprovação. Você só faz. Entendeu? Priorizado aí, né? Muito. Como a gente fala, a gente tem uma folhinha aqui, né? Então, aqui tem várias anotações, porque já te agradeci, mas eu vou te agradecer de novo, porque isso aqui contribui não só para o nosso negócio, como para a nossa vida. Uhum. Então, para a gente é muito importante ter aqui essas anotações. Vale ouro esses papéis. Vale ouro. E eu espero que você aí tenha anotado. Gente, começa a assistir sempre esse podcast com papel e caneta na mão. Um conselho que eu vou te dar. E esse aqui merece papel e caneta na mão. Se você não anotou, eu te indico assistir de novo e anotar, porque tem muita Merece coisa um caderno boa. esse aqui, hein? Então, assim, muito obrigado pela sua contribuição. Por trazer aí tanta coisa boa pra gente, pra nossa vida, pro nosso negócio. E essa mesa aqui foi muito especial. Com certeza. É essa mesmo que eu quero estar sempre. Ah, nossa, E a gente nós fica também. honrada. Com certeza, é muita honra pra gente. É isso aí. É esse tipo de mesa que eu quero estar. E não termina por aqui, né? Agora a gente tem um presente especial pra você. Da Coragem e Visão, da Dona Maria, nascia o Casa Cheia, junto ao seu esposo José Lino, na década de 50. O restaurante Casa Cheia ele está localizado no Mercado Central e ele tem sido uma das maiores referências da culinária mineira. Já conquistou aí vários prêmios, milhares de clientes e de todas as regiões do Brasil e de outros países também. E boa parte disso é graças ao cardápio variado que vem sendo feito aí com muito amor, muito carinho. E boa parte disso graças ao cardápio variado, criado com muito carinho para te oferecer uma experiência única. Então, segue aqui o Casa Cheia, dá uma passadinha lá, experimenta esse cardápio que é maravilhoso e realmente, assim, aquela comidinha mineira, gente, Aquele maravilhosa. acolhimento mineiro, gente, é perfeito. Tá aí tudo. Comida, sobremesa, tudo Atendimento maravilhoso. O impecável. E eles mandaram para você um presente e está sendo entregue com muito carinho. Posso abrir? Claro! Devo! Deve! Poxa, que legal. Muito obrigado. Farei questão, olha só, com o meu nome ainda. Poxa, que legal. Muito obrigado à Casa Cheia, tá? Faço questão
de utilizar esse convite. Obrigado, Laulinha. Obrigado, Nayara. Eu me senti honrado de receber o convite do podcast de vocês. Eu tenho certeza que vocês alcançarão tudo que vocês almejam. Porque isso aqui é muito mais que dinheiro, muito mais que nudo, é a mentalidade. E aí, voltando a falar, as mesas certas que eu acho que a gente deve sentar são esse tipo de mesa aqui. Muito legal. A gente fica Muito muito bom. honrada a escutar isso de você, né? E emocionada mesmo, porque esse é o nosso intuito, né? De alcançar pessoas, de servir. E eu tenho certeza que vai impactar em muita gente, como a gente Com aprende, né? certeza. A gente fala o tempo todo que a gente aprende, a gente ensina, a gente aprende. E a gente fica muito honrada em te ter aqui como convidado. Obrigado. Muito obrigada. Eu agradeço. E você que ficou até o final desse episódio, comenta aqui pra gente o que mais te impactou durante toda essa conversa, o que você aprendeu, e a gente te aguarda no próximo episódio do Bora contar!